A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler os capítulos 3, 4 e 5 do livro de 1 Crônicas. Mas antes vamos falar com Deus? Senhor Deus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, por nossas vidas. Te peço que venha abençoar esta pessoa que está me ouvindo nesta hora e atenda ao seu clamor, restaurar suas forças e que possa sentir sua presença aonde estiver. Amém. 1 Crônicas capítulo 3. A descendência de Davi. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Anon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E, em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas, e a filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá, o filho de Josafá, Jeorão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acás, o filho de Acás, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram, Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram, Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Josabezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Sicanias. Estes foram os descendentes de Sicanias, Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Eliuenai, Ezequias e Asricão. Estes foram os 7 filhos de Eliuenai: Odavias, Eleazibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 2 Crônicas capítulo 4. Outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma e Edibás. A irmã deles chamava-se Azeleupani. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Nará. Nará lhe deu a Uzã, Éfer, Temini e Astari. Esses foram os filhos de Nará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Paseia e Teína, fundador de Ir-Naás.
Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Quenais, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Giarazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Gelelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Estes foram os filhos de Esra, Jeter, Merede, Éfer e Jalum. Merede casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos, Miriam, Samá e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Gerede, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simão, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilum. Estes foram os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Jazubilém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. A descendência de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão, Nimuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibsão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma, seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, também Eliuenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e, por isso, foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinha escapado, e ali vivem até hoje. 2 Crônicas capítulo 5. A descendência de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seus filhos Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera,
a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. A descendência de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro, chefe de clãs em Bazã, Safã, o segundo, os outros foram Janá e Safate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesisai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A meia tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Por hoje é só, pessoal. Medite nesta palavra e viva o que ela nos ensina. Obrigado por assistir. Deus te abençoe.